Se você quer aprender a trabalhar com caracteres coringa no Excel, então esse vídeo é para você. E não, eu não estou me referindo ao famoso vilão do Batman. No Excel existem 3 caracteres coringas que são o asterisco, o ponto de interrogação e o sinal de til. E você pode usá-los aí para diversas situações. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br. Nesse vídeo eu vou te apresentar exemplos bem práticos, onde os caracteres coringas do Excel são muito úteis. Vamos nessa? Bom, para começar, os caracteres coringa, eles são caracteres especiais que podem ocupar qualquer lugar de qualquer caractere, daí o nome coringa. Existem 3 caracteres coringa no Excel, que são o asterisco, que pode representar qualquer número de caracteres. Por exemplo, a palavra EX asterisco, ela pode significar Excel, excelente, explorar e assim por diante. Também temos o caractere ponto de interrogação, que representa um único caractere. Por exemplo, a palavra SK, interrogação A, pode significar a palavra escada ou escala, por exemplo. E por fim, temos o caractere til, que ele é usado para identificar um caractere coringa em um texto. Por exemplo, digamos que você queira encontrar a palavra exata, sala, asterisco, em uma lista. E aí, se você usar sala, asterisco, como uma string de pesquisa, esse caractere coringa ele vai te fornecer qualquer palavra que tenha a palavra sala no início, seguida pelo próprio número de caracteres, como sala, salas, salada e assim por diante. E aí, para procurar especificamente a palavra sala, asterisco, precisamos usar o caractere coringa til. Portanto, a nossa string de pesquisa seria til asterisco. Nesse caso, a presença do til garante que o Excel leia o caractere seguinte como ele está e não como um caractere coringa. Bom, agora vamos conferir 4 exemplos em que os caracteres coringa eles podem fazer milagres aí nas suas planilhas. Exemplo número 1, filtrar dados usando caracteres coringa do Excel. Os caracteres coringa do Excel eles são muito úteis quando se tem grandes conjuntos de dados e deseja filtrá-los com base em uma condição. Então suponha que você tenha um conjunto de dados conforme mostrado aqui, e aí você pode simplesmente usar um caractere coringa do tipo asterisco no filtro de dados para você obter a lista de empresas que começam com a letra A. E para você fazer isso, basta seguir as etapas. Bom, primeiro, selecione aqui as células que você deseja filtrar. Depois acesse aqui a dados, classificar e filtrar e escolha a opção filtro. Em seguida você vai clicar aqui no ícone do filtro na célula do cabeçalho e aqui no campo, abaixo da opção filtro de texto, você vai digitar A seguido do caractere coringa asterisco. Para finalizar basta clicar em OK. Note que o Excel agora mostrará apenas os nomes que começam com a letra A. Isso acontece pois quando eu inserir um asterisco após a letra A, o Excel ele vai filtrar qualquer palavra que comece com A. Isso ocorre pois, como eu comentei anteriormente, um asterisco pode representar qualquer número de caracteres. Agora, com essa mesma dica, você pode usar vários outros critérios para filtrar os resultados desejados. Por exemplo, se você deseja filtrar empresas que começam com a letra A e contém também a letra C no nome dela, então basta usar uma string A asterisco C. Exemplo 2. Caractere coringa com procv. Você também pode usar o caractere coringa asterisco junto com a função procv quando você estiver procurando um valor de uma lista no qual não existe uma correspondência exata para ele. Por exemplo, suponha que você tenha um conjunto de dados conforme mostrado aqui e deseja procurar a empresa ABC na lista, mas a sua lista aqui ela tem apenas ABC limitada, em vez de simplesmente ABC. Então, nesse caso, não podemos usar a função procv comum, pois, como você já deve saber, o valor de pesquisa aqui ele não possui uma correspondência exata. E se você usar o procv com uma correspondência aproximada, ele vai fornecer um resultado errado, conforme eu inseri a fórmula aqui. No entanto, eu posso usar um caractere coringa dentro da função procv para obter o resultado correto. Para esse exemplo, basta digitar a seguinte fórmula aqui na célula D2 e arrastar para as outras células. Então eu vou usar aqui a função igual procv, abre parênteses, e aí eu vou inserir aqui um asterisco entre aspas,
e eu vou concatenar ele aqui com a célula C2. E aí eu vou concatenar novamente com outro asterisco entre aspas. E aí a minha matriz vai ser aqui o intervalo de A2 a A8, e aí o número do meu índice é 1, e aí a correspondência será exata. Então dessa forma, em vez de eu usar o valor de pesquisa como ele está aqui na lista, eu acabo concatenando ele em ambos os lados com um caractere coringa do tipo asterisco. Em outras palavras, eu estou dizendo ao Excel que ele precisa procurar por qualquer texto que contém aqui na célula C2, ou seja, qualquer número de caracteres antes ou depois do texto em C2. Isso significa que a fórmula vai procurar uma correspondência e assim que ela obtiver esse resultado, ela vai retornar o valor. Exemplo número 3. Localizar e substituir correspondências parciais. A grande vantagem dos caracteres coringa no Excel está no fato de eles serem bastante versáteis, ou seja, eu posso usá-los em uma forma complexa ou simplesmente em funcionalidades básicas, como localizar e substituir. Nesse exemplo aqui, a palavra batata doce foi inserida de diversas maneiras. Então eu tenho aqui batata doce tudo junto, batata doce separado por um traço e batata doce separado em duas palavras. Então pequenos erros, como neste caso, eles podem ser muito comuns e para deixarmos essas palavras padronizadas, é possível usar os caracteres coringa com o recurso de localizar e substituir. Para isso, acesse a guia Página Inicial, Localizar e Selecionar e selecione aqui a opção Substituir. Isso irá abrir a caixa de diálogo Localizar e Substituir. Então aqui em Localizar, insira batata, asterisco, D, asterisco. E em Substituir por, insira a palavra batata doce dessa maneira. Em seguida, clique em Substituir tudo e depois feche a caixa de diálogo. Observe que isso mudará instantaneamente todos os formatos diferentes, tornando os padrões para batata doce com hífen. Isso ocorreu pois no campo localizar eu usei aí a descrição batata asterisco D asterisco, que ele vai encontrar qualquer texto que contenha a palavra batata, seguindo da letra D em qualquer lugar depois da palavra batata. Por isso, ele abrange todos os cenários, que é batata doce tudo junto, batata doce com hífen, batata doce separado e assim por diante. Por fim, no campo substituir por, eu inseri a palavra na qual eu quero substituir, e aí o Excel faz todo o restante. Exemplo número 4. Contar células não vazias que contêm um texto. Sim, você já deve saber que o Excel ele já conta aí com uma função pronta para contar números de células que não estão vazias em um determinado intervalo, e essa função chama-se Conte Valores. No entanto, existe um problema, pois muitas vezes, quando importamos dados ou usamos a planilha de outras pessoas, pode haver casos em que há células vazias, enquanto isso pode não ser o caso. Ou seja, essas células elas podem aparentar estarem vazias, mas elas possuem aí aspas dentro delas. O problema nisso é que a função Conte Valores ela não considera isso como uma célula vazia, ou seja, como uma célula que contém um texto, conforme mostra este exemplo aqui, onde eu usei a função Conte Valores para encontrar as células que não estão vazias e o resultado retornou 11 e não 10, mas como você pode ver claramente, eu tenho aqui apenas 10 células que contêm textos, em vez de 11. A razão, conforme eu já disse, é que o Excel não considera aqui a célula A11 como vazia, mesmo ela aparentando ser. E para contornar isso, posso usar um caractere coringa dentro da função CONTE-C da seguinte maneira. Então aqui, em uma célula qualquer, eu vou inserir a função igual CONTE-C, abre parênteses, e aí o intervalo eu vou inserir aqui A1 a A11, ponto e vírgula, e em critério eu vou inserir aspas, interrogação, asterisco, aspas, fecha parênteses. Essa fórmula aqui, ela instrui o Excel a contar apenas se a célula estiver com pelo menos um caractere. Na combinação interrogação asterisco, em interrogação, ele garante que pelo menos um caractere esteja presente. Em asterisco, ele abre espaço para qualquer número de caracteres adicionais. Um detalhe é que essa fórmula ela funciona apenas quando nós temos valores de texto nas células. Se você tiver uma lista com textos e números, use a seguinte fórmula conforme mostrado aí na tela. Do mesmo modo, é possível usar caracteres coringas em muitas outras funções,
como função C, soma C, média C, corresp e assim por diante. Então essa foi a dica de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário aí abaixo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!